Olá, meus amigos e clientes da Lute. Eu sou Maria Fernanda, educadora consciencial desse canal. E esse é um vídeo muito inspirado que eu tô fazendo hoje, de um ponto de vista que eu acho crucial para a gente conseguir viver nesse mundo, com tantas pessoas tão diversas, com tantas gerações tão diferentes. E o que me motivou a fazer ele não só foi apenas a minha trajetória de vida, onde eu me desdobrei de todos os jeitos para tentar entender as pessoas com quem eu convivia, para tentar entender como a cabeça delas funcionava, mas porque também eu percebo uma coisa muito forte na nossa opinião política, no nosso conceito de sociedade, que tem uma ligação com isso e às vezes as pessoas sozinhas não enxergam. Então, assim, é um vídeo que é muito importante porque pode fazer um link na sua cabeça, virar aquela chavinha e fazer você sentir assim, nossa, acho que agora tudo faz sentido, tá? Pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu falo muito sobre não julgar. E eu tenho alguns conhecimentos sobre desenvolvimento humano, tá? Não levem a minha opinião acima de psicólogos, terapeutas, de profissionais que realmente são desses ramos, ok? Mas levem um peso de consideração, porque eu realmente despendi muita energia ao longo da minha vida para poder trazer essa conclusão hoje aqui para vocês, tá? Para quem não sabe, para quem não percebeu, para quem não está dentro destes assuntos de gerações, eu sou uma famosa millennial. E quem são os millennials? O que é ser um millennial? Millennial são os adultos de hoje, os jovens adultos, que basicamente nasceram com telas na cara deles. Ou começaram a ter acesso à internet, celulares, televisões desde muito cedo, durante a fase de formação deles. É diferente, tá? Existem algumas pesquisas que separam os millennials dentre os que tiveram uma juventude com walk-talk, com TV, mas que não tinham a internet, dos, como eu, que já tiveram a internet desde muito pequenos, por causa de uma questão de conexão, de acessibilidade muito maior. A parte de formação desses, que hoje devem ter uns 35, tá começando uns 20 e tantos, quase dos 30 para os 35, uns quase 40. Eles tiveram uma vivência muito mais rica, né, na parte concreta, ao contrário de nós que já nascemos com as telas e as historinhas na cara, e os sites, e os CDs, e os DVDs, e todos esses mimos da vida contemporânea. E além de nós, depois de nós, que talvez sejam filhos dos nossos, ou filhos dos nossos pais, que seriam os irmãos mais novos, tem os que são chamados de centennials, que são essas crianças que nasceram num mundo não só com acesso à internet, mas já a internet generalizada, hiperconectada. Ou seja, você não precisa ter uma condição financeira boa para ter acesso à internet. Provavelmente, mesmo que você venha de uma família muito pobre, não miserável, mas até pobre, seus pais vão se desdobrar para comprar um iPhone para você, ou um Samsung, ou algum celular, e vão ficar pagando as parcelas enquanto você usufrui, porque isso para você e para sua geração é algo muito, muito importante. É algo que te insere com as pessoas da sua geração. Essa geração de centennials teriam, entre uns 20, 16, 10, na verdade são todos os que nasceram desde mais ou menos 2001,
2000, eu conheço mais lá para 2004, gente, assim, tá? Então, são jovens ou jovens adultos, mas bem jovens, tá? E antes de mim, que seria a geração dos meus pais, lá que agora estão para os 50, 60 anos, né, antes dos millennials, vocês têm os baby boomers, que são crianças que nasceram de pais que vivenciaram um pós-guerra, que normalmente aqui no Brasil seriam netos de europeus ou netos de negras que ainda têm a memória da escravidão, tá? Esses seriam os nossos pais, para uma situação brasileira. E eles têm essa questão do baby boom, que foi porque os nossos avós, depois de terem uma vida muito regrada, às vezes eles ou até os pais deles passaram pelas situações de guerra, migraram, tiveram que construir a vida deles materialmente, se sustentar, e foram uma geração de muito apego material, de muito desespero por sobrevivência. Quando eles começaram a ter o conforto financeiro, eles começaram a ter um monte de filhos, não é mesmo? Hoje em dia não é tão comum, mas quantos avós não tiveram 4, 5 filhos, 3 filhos, 6 filhos, toneladas de filhos, não é mesmo? Todo mundo conhece alguém que tem uma tonelada de irmãos, que é da geração dos nossos pais, né? E aí os nossos pais, eles nasceram disso, tá? Eles nasceram dessa realidade, onde os pais deles eram muito rígidos, muito apegados materialmente. Eles normalmente vieram de uma cultura muito de economia. Você precisa economizar, você precisa construir. E isso deu uma realidade muito diferente para os nossos pais e gerou algumas diferenças entre eles, entre esse grupo que são os dos baby boomers. O que acontece? É comum, tá, no Brasil, mesmo dessa época já antiga, que existe uma ignorância financeira muito grande. No sentido de que, assim, os nossos avós sabiam que tinham que economizar. Você tem que gerar uma renda, tá? Mas e a partir do momento que você começa a ter possibilidades de compra? E a partir do momento que o país melhora, que a situação melhora, que começa a ter propagandas, que você começa a ter mais anseios de consumo, você sai do estado de sobrevivência e você começa a entrar num estado de desejo material, né? O que é, assim, os Estados Unidos tiveram o American Way of Life, que foi um mecanismo cultural de incutir nas pessoas o desejo por compra. As propagandas ficaram mais fortes, as propagandas prometiam felicidade. Compre que você terá uma vida melhor, compre que você será mais feliz. Então os nossos pais, eles foram criados numa geração que já estava saindo de um instinto de sobrevivência de pós-guerra, e eles tiveram um mar de desejo de consumo. Só que a realidade deles pode ser um pouco diferente. Alguns vieram de umas famílias mais abastadas, outros vieram de famílias mais pobres. Alguns deles já herdaram coisas dos pais, outros herdaram muito pouco, outros tiveram que abdicar da escola para irem trabalhar. Isso é muito comum, né, para muitas pessoas da geração dos nossos pais. Na nossa geração, poucas pessoas abdicam de estudo em comparação com a deles, né? Então, assim, às vezes a gente olha para a geração dos nossos pais com um olhar de responsabilidade pelo mundo, mas alguns deles não tiveram nem oportunidade de terminar o fundamental. Então são pessoas que estão aí pela vida, que votam, que constroem uma sociedade sem sequer terem terminado o fundamental. Eles têm que decidir coisas muito importantes para a vida e para a sociedade, que nós talvez tenhamos noção, só que eles têm aquele estudo que está lá atrás na vida deles, né?
E às vezes eles não se atualizaram, às vezes eles não se atualizam porque se sentem mal. Existem várias questões psicológicas que a gente pode conversar aí, tá? Mas vamos pensar então assim, geração dos nossos pais alguns tiveram mais opções de consumo, outros menos. E a grande maioria deles viveu na infância, no período da ditadura. Então você tem na ditadura também uma preservação. Você tem uma coisa assim, você quer ser jovem, você quer viver, você quer consumir, você quer ser feliz. Você tá tendo, seus pais, né, que eram muito rígidos, você tem assim uma castração e um desejo de liberdade, um anseio de ser feliz, tudo ao mesmo tempo. Quando a ditadura... Bom, com o passar da ditadura, a gente teve aqui no Brasil músicas, né, como Bossa Nova, a gente teve vários movimentos de MPB com canções, né, canções militantes, canções pedindo um novo mundo, uma nova realidade. Então, a vida juvenil, né, para muitas pessoas dessa geração, ela foi composta por músicas assim militantes. Eles eram muito assim mais liberais, eles queriam ter a alegria de viver, eles queriam que as pessoas fossem vistas, eles queriam ser jovens e se divertirem. Então eles absorveram essa cultura, tá? Eles tinham o entretenimento deles, mas também tinha uma consciência política forte. Uns não queriam ter a consciência política, eles queriam viver consumindo, né? Tanto que tem músicas que fazem referência a isso. Sem lenço, sem documento, eu nunca mais fui pra escola. Sem lenço, sem documento, eu vou. Eu abro uma Coca-Cola. Então, assim, eu lembro dessas músicas que eu escutei lá na época da escola, tá? E você tinha esse contraste. Tem quem quer militar e resgatar o país, e tem quem tá de saco cheio, não quer militar e queria viver a vida e curtir a vida e consumir. A gente tem refrigerante, a gente tem umas músicas pop, a gente tem uma cultura vinda do exterior, alegre, a gente tem Beatles, tem ABBA, tem Bee Gees, tem um monte de entretenimento, mesmo para quem não quer encarar essa realidade. Bom, passada a ditadura, mesmo esses que eram mais liberais, eles começaram a ter que encarar, né, uma vida adulta. Eles foram criados com valores. Você é mulher, você tem que casar, você tem que ter filhos, né? Mesmo tendo assim a coisa da camisinha, os anticoncepcionais, ainda assim o apego, os pais, o que veio dos pais deles, a cultura geral você deve montar uma família, tá? Eles ainda tinham muito esse peso, você tem que me dar netos, entendeu? Você tem que casar, você tem que arranjar um homem, que dependendo da criação que essa mulher teve, o homem ia ser praticamente um dono dela ainda, tá? Então assim, é importante que vocês entendam que nem tudo mudou, e até hoje talvez tem jovens como eu que são criados igual da época dos nossos avós, tá? Não, você tem que economizar, você tem que cuidado com a vida, não pode ser feliz, você tem que casar, você tem que ter filhos, você não pode isso, você não pode... Então, as gerações, elas têm essa plasticidade que dependendo de como você foi criado pelos seus pais, dependendo dos ambientes que você frequentou, das influências que você teve, você carrega algumas coisas de uma outra geração com mais peso, tá? E isso vai conectando com as gerações seguintes. Então, nos nossos pais, você tem alguns que já são mais liberais, que não
eu quis construir uma família, mas eu entendo que a gente também tem que ter um espaço para ter nossa opinião, eu entendo que a orientação sexual de cada um é de cada um, eu entendo que o meu filho, ele me deve algumas coisas, mas ele não me deve tudo. A vida do meu filho não é toda para mim. Eu acredito que ele deva ter uma gratidão, eu espero isso dele, eu espero que ele tenha algum comprometimento comigo, mas eu não espero tudo dele. Ao mesmo tempo que você tem outros pais que já tiveram uma criação mais rígida, foram muito mais reprimidos, e eles já olham para minha geração e falam, não, como assim você quer ter direito à opinião? Como assim? Como vocês são chorões? Na minha época, a gente não tinha nada disso. Como assim? Vocês são tudo mimimi, vocês só sabem chorar, entendeu? E o que eles estão falando? No tempo deles, mas não é que foi o tempo todo. A vida deles, com as pessoas que eles conviveram, com os pais que eles tiveram, com os ambientes de influência durante o crescimento deles, não deu a eles a possibilidade, ou eles se sentiram impotentes de terem voz, de exigir mudanças, de exigir uma diferença. Eles não tiveram força por qualquer motivo que seja, tá? Existem avós que às vezes conosco são avós maravilhosos, são os chuchuzinhos, são as coisas mais fofas, mas com os nossos pais eles podem ter sido terríveis, muito castradores, muito julgadores, muito agressivos. E com o passar da vida, eles foram amansando, eles foram acalantando os corações, e às vezes tem avós que aceitam melhor essa realidade nossa do que pais, né? Porque o apego deles com os netos abriu o coração deles. Eles falam... Tem muito idoso, assim, que você pensa que ele vai ser muito preconceituoso com quem é homossexual, ou outras questões, mas é só ele ser inserido, ele conhece a pessoa. Ai, meu Deus, ele é gay. Passa 15 minutos vivendo comigo. Ai, eu gosto tanto de você. E passa por cima, acabou o preconceito, entendeu? Já foi. Eles precisavam de uma sensibilização que eles não tiveram. E o preconceito se alimentou disso. Conforme a idade vai vindo, e você vai ficando com mais tempo, com mais espaço, mais carente também, o coraçãozinho ele se abre, né? E você começa a passar por cima de alguns conceitos do que você viveu e você pode acabar abrindo seu coração. Não tô generalizando. Tem pessoas da geração dos nossos avós que realmente são pessoas ou muito rígidas, pessoas que nunca vão abrir o coração delas. Você tem pessoas que são criminosos, que eram para estar presos e não foram presos porque os filhos não tiveram coragem. E agora eu vou falar de um assunto forte, pode ser um pouco de gatilho para alguns de vocês. Existem muitos idosos, porque assim, crimes não começaram a acontecer de repente no mundo, tá? Estupro, pedofilia, não são coisas de hoje, tá? Assalto, furto, várias coisas já aconteciam na época dos nossos avós. Só que os valores de família, para muitos deles eram muito sólidos, e sem o acesso às mídias como nós temos hoje, essas pessoas se sentiam muito pressionadas a se submeterem ao que lhes era imposto. Será que já deu para pegar um pouco aonde eu quero chegar? Eu quero trazer para vocês, principalmente os que são da minha geração, um olhar realmente sensível e realmente empático, além do que a internet nos promete, além do que os dados nos prometem, além do que a nossa militância ou dos nossos conceitos políticos nos trazem. Eu preciso que vocês entendam que nós fomos criados de um jeito que para essas pessoas que construíram a realidade de hoje era inimaginável.
E o assunto de gatilho que vai tocar na questão familiar, da vida das mães de vocês, dos pais de vocês, das avós e avós de vocês existem algumas pessoas, algumas não, muitas pessoas, que sofreram abuso sexual na infância, ou mulheres que foram estupradas pelos seus maridos, e elas nunca viram a possibilidade de se defender. Você não tinha internet para ler as leis, você não tinha a Lei Maria da Penha, você não tinha juízes, você não tinha internet, você não tinha rede de apoio. Então é importante que você cogite que muitos dos baby boomers, que são a geração dos nossos pais, que muitas vezes são pessoas muito de direita, às vezes muito preconceituosos e que acham que a gente é chorão, que eles tiveram que se submeter a muitas coisas, que eles não viam possibilidades e eles não aceitam essa realidade como se abre agora. É muito duro para eles, às vezes, olhar para um jovem com possibilidade de voz, sendo que ele teve que abdicar de tanta coisa. É doloroso. E vocês só vão começar a perceber isso quando vocês abaixarem um pouquinho o preconceito, porque nós também temos preconceito com quem tem preconceito. Nós temos preconceito com quem não contempla as coisas que nós falamos. Ah, mas como assim você não está preocupado com algum assunto social? Como assim você está aí vivendo sua vida? Você é um tirano, você é um opressor, você não pensa no próximo. É muito fácil pra gente falar isso. Mas eles, às vezes, tiveram uma realidade doentia que nunca foi contemplada por ninguém. E eles engoliram, eles tiveram que se sentir fortes. E eles não têm na cabeça deles um caminho mental para a aceitação. E quando a gente olha para eles e chama eles de opressores e de tiranos e de pessoas ruins e perversas, porque eles não entendem o que a gente está passando, a gente não está ajudando esse mundo a mudar. A gente não está ajudando eles a quererem olhar para a vida de um outro jeito. Vamos entender melhor. Se vocês conversarem com algumas pessoas da geração das nossas mães, vocês vão ver que assim, elas podem frequentar uma festa e vai ter um homem muito nojento nessa festa. Um homem realmente assim, decente. Um homem que vai olhar para elas como se elas fossem umas coisas. Aqueles bem nojentões. E elas vão ficar desconfortáveis. Mas é muito mais difícil para elas. Essas festas que tem várias cadeiras e você tem que ficar com famílias que você não conhece conversando, tipo festas de 15 anos, festas de casamento, tá? É muito mais difícil para elas levantar da mesa e sair dali do que para alguém da minha geração. Porque muitas delas cresceram tendo que se submeter. Muitas delas tiveram que lidar com tios pedófilos, com padrastos pedófilos, com pais pedófilos. Tiveram que ser estupradas pelos maridos e não sabiam que elas podiam reclamar. Elas podiam até ter o direito ao divórcio, mas a maneira com que isso foi incutido na cabeça delas desde a infância, elas não conseguiam ver uma vida diferente. Elas foram cobradas, elas passaram por situações às vezes doentias e não viam a capacidade de mudar. E as mães também tiveram um papel muito forte nisso, porque às vezes a mãe podia ter defendido, mas essa mulher também ficou submetida. E eu não tô pondo também a culpa necessariamente só nos homens, assim. Todos temos responsabilidade. Mas se você for pensar que os homens também nasceram dentro de uma cultura doentia, né? Apesar deles terem o poder e o direito de escolha e terem muitos gestos tiranos, sim, que eles podiam parar para repensar por empatia, você tem alguns que também foram vítimas de abuso, às vezes do pai, às vezes da mãe, ou de pessoas da rua, e eles não sabiam se defender, era muito mais humilhante para eles. Vítimas de abuso
podem ter uma tendência maior a se tornarem abusadores quando eles crescem. Porque sim, porque isso fica na cabeça deles, incutido, eles não saem da infância mental em alguns aspectos, entendeu? Eu não tô falando, eu não quero propor aqui para vocês uma empatia num grau de que isso não deva ser, não deva ter punição por lei, tá? Eu não quero mudar a lei das pessoas, eu não tô dizendo, ai, tadinho, tadinho, vamos passar a mão na cabeça de todo mundo que faz mal pros outros. Não. O que eu tô trazendo aqui é um olhar mais consciente para vocês pegarem dessas pessoas que têm as cabeças mais complicadas, porém têm uma boa índole, num geral de todas as gerações, para vocês refletirem que tudo tem um encadeamento de acontecimentos para ser como é. E que muitas pessoas são muito sensíveis, só que elas foram muito massacradas ao longo da vida delas. E a gente não enxerga isso, porque elas foram criadas para serem fortes. Né? Elas tiveram que engolir essa realidade, né? E tem muitos que não foram criados para serem fortes. Eles não resistiram a essa realidade. Na geração dos nossos pais, nós também temos pais que queriam viver à toa, né? Que não tiveram responsabilidades, mas mesmo assim chegou um momento da vida deles que eles falaram: ai, nossa, estou ficando meio depresinho. Acho que eu devo dar um passo na minha etapa de vida. O que devo fazer? Acho que eu devo namorar. Acho que eu devo casar. Ai, estou ficando triste novamente. Qual que é a próxima etapa da lei da vida para eu tentar preencher esse vazio dentro de mim? Ah, estou casado. Vamos ter um filho. Não é? Você tem pessoas que realmente foram e não sabiam assim o que estavam fazendo. Porque tem, entendeu? E esses pais deram à luz filhos da minha geração que ficaram à mercê de um comportamento às vezes muito infantil e inconsequente, tá? Esses tiveram que amadurecer muito cedo e lidar com a infantilidade dos pais muito forte. Só que vamos pensar assim, a geração dos nossos pais, ela é uma geração marcada por materialismo. Mesmo que tenha a parte conceitual, eles foram criados por pais materialistas, eles são pessoas que tiveram a promessa de que os produtos trariam felicidade a eles, ou os bens trariam felicidade a eles. Ah, mas você não tá mais feliz com o seu casamento? Compre uma casa de praia. Aí vocês vão viajar de vez em quando, vocês arejam a cabeça. Ah, mas tá chateado com a casa de praia? Vai naquele bar novo. Você areja a cabeça. Ai, não, sabe? Não, fica aí em São Paulo, vamos passear, você faz sua esposa ir lá para outro lugar, viajar, ela deixa ela fazendo compras lá e você vai comigo passear, fazer outras coisas. Entendeu? Vocês têm muito... essa geração, eles têm muito disso, eles são materialistas, mesmo os melhores. Eu não tô querendo dizer que eles são fúteis, tá? Há quem seja, mas é uma geração que ela foi moldada culturalmente para ser materialista. Óbvio que tem os contra-regras, que largaram foda-se materialismo, quero cultuar o espírito só e dane-se a matéria, dane-se o corpo, dane-se os bens, eu vou viver no meio do mato, entendeu? A gente tem também, tá? Eu tô falando de uma forma generalizada para tentar entender um pouco essa estrutura. Bom, questão é, para a geração dos nossos pais, para você ser considerado um adulto, você tinha que se sustentar, você tinha que gerar renda, você tinha que fazer dinheiro. Fez dinheiro, tá com trabalho, você já é um adulto. Dane-se se você tem um monte de complexo, de trauma, se você tem um monte de coisa para resolver no seu psicológico, se você tá super mal resolvido, ou se você tem coisas, né... Se você não entende muitas coisas do mundo, tudo bem. O que importa é que você tem capacidade de se sustentar. Pronto, você é um adulto perante a sociedade, tá? Para muitos sempre foi assim. Eles têm um lugar na sociedade, não importa, né? Não importa se... que cabeça que eles têm. A não ser que sejam criminosos e vão presos, e aí eles perdem, né, um lugar na sociedade. Mas, estando gerando renda, você já tem o poder na mão, entendeu? Era muito disso. E
Óbvio, eles tiveram questões para resolver no coração deles, na cabeça deles com relação aos pais. E às vezes esses pais faleceram, né? Ou esses pais são muito idosos hoje, eles têm que cuidar desses pais hoje. Os que ainda têm, né, pais vivos. E o que acontece? Existe uma coisa também que vem da nossa cultura, talvez a criação cristã, que é assim, você pensar mal é automaticamente julgar. Eles não têm uma diferença entre julgamento e senso crítico, e quando se envolve os pais, você deve tudo aos seus pais. Então, assim, fica muito difícil para alguns deles aceitar que existem coisas no coração guardadas da época da infância. Você olha pro seu pai idoso, agindo igual uma criancinha, querendo atenção, às vezes, né? Não todos. Mas você vê sua mãe doente, já às vezes tem Alzheimer, já não, né? Já tá com um monte de problema. E você tem que entender que na sua cabeça você ainda guarda alguma coisa que te fez mal deles. É difícil para eles olhar e falar, nossa, tem coisas que eu preciso entender. Porque eles entendem como um pecado. Pensar mal dos pais é um pecado. E se esses pais tiverem falecido, então, pelo amor de Deus, você não pode falar mal de quem já morreu. Eles entendem muito como um julgamento, mas na verdade, a gente não pode mentir. O seu pai pode ter sido maravilhoso da metade da vida dele pro final. Mas tem coisas que pegaram você no seu período de formação, de quando você era um bebê, um feto, uma criancinha de 4 anos, até os 7, 8, até os 14. Você ainda tinha muita essa influência. E isso molda como o seu cérebro se desenvolve. Então, assim, a criação ela influencia muito, mesmo que você tenha tido um apaziguamento depois. Então, alguns valores, algumas coisas dentro de você, elas podem estar até hoje mal resolvidas. Né? Para quem for dessa geração e estiver me assistindo, você não é uma pessoa cruel se um dia você precisar falar para alguém que você nunca conseguiu aceitar aquele dia que o seu pai chegou bêbado e arregaçou sua mãe no tapa, aquele dia que a sua mãe fingiu que não viu que o vizinho estava tentando olhar debaixo da sua saia. Entendeu? Você precisa entender que as pessoas têm muitos lados e justamente o não julgamento é isso. Você tem raiva, você pode ter coisas guardadas e mal resolvidas, mas ir trabalhá-las, aceitá-las, pensar nelas e falar sobre elas com pessoas que você gosta, ou buscar um terapeuta, um psicólogo, ou até um psiquiatra, talvez, não sei, ou outras terapias, enfim, fica à sua vontade. É muito importante, não importa que idade que você tenha, porque o seu cérebro foi moldado de acordo com o que você